Então vamos aí para o mito da democracia racial. O racismo no Brasil apresenta uma característica sui generis, ou seja, o mito da democracia racial, que tem por objeto a disseminação de uma ideologia pautada em práticas sutis, com nuances e representações que não exigem um sistema rígido e formalizado de discriminação, mas que visa oprimir e submeter o afrodescendente. Então, nós temos aí uma série de situações, como nós já vimos, que foi muito bem exemplificadas aí, que visam o quê? Oprimir e submeter aquele que nós denominamos hoje preto, negro ou afrodescendente. Devemos perceber a existência de uma ipseidade, verificada como condição primeira da etnia, ou seja, existem situações que só pode ser ipso facto declarada pelos próprios membros daquela coletividade, porque somente ele entende certos signos, certos símbolos, certos valores intrínsecos da sua cultura. No entanto, vamos nos permitir uma reflexão e um exercício da empatia, a partir da quarta estrofe do poema Navio Negreiro de Castro Alves. Era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Nós temos aí a quarta estrofe do poema, Navio Negreiro de Castro Alves, está no caderno do aluno, está no caderno do professor, na página 110, o currículo em ação. Lá você encontra o material para trabalhar este poema. E a sugestão que eu coloquei aí foi simplesmente para que nós possamos fazer um adendo a essa questão. Então, aí colocando alguns signos, trazendo alguns signos, como o signo não verbal, como o som, como algumas questões próprias, como eu disse agora, de algumas etnias, você consegue produzir uma ideia um pouco melhor do que era realmente aquele momento. O momento que nós não vivemos, mas um momento que está em nós pela nossa afrodescendência. Então, todos nós temos essa ligação através do nosso cérebro límbico, através do nosso próprio ser, com esse momento, primeiro aí, dos nossos antepassados. Então, é preciso que nós saibamos perceber, nos apropriar dessa cultura um pouco, para que nós possamos entender realmente o momento vivido e os consequentes desdobramentos e as consequências que nós temos hoje do racismo estrutural. Então, nós temos aí o poema, Era um sonho dantesco, tombadilho, e das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Então, Araponga Errante, o nosso poeta, coloca aí para nós essa visão dele daquele período, uma visão em que ele estava presente, ele podia perceber esta realidade. Então, permitamos-nos aí reconhecer essa realidade carregada de signos que alfinetam as camadas da self e, a partir do referente, analisarmos as implicações quando utilizamos termos como negro, preto ou afrodescendente, e assim exercermos de fato a alteridade. Porque se nós não analisarmos essa ideia no uso desses termos, nós não conseguiremos exercer uma alteridade, porque, como nós vimos, sempre estará imerso aí um certo preconceito, e nos livrarmos desse preconceito é uma das grandes tarefas da filosofia. Então se faz urgente a luta para desconstruir as premissas da ideológica democracia racial, que busca afirmar e defender a inexistência do racismo, com a formulação de premissas como: no país não há posições ou locais sociais que negros não possam ocupar, ou ainda, não há cargo, posto de trabalho, lugar, emprego, profissão, etc., em que os negros não possam competir. Basta observar atentamente a estampa do tecido social,
para se verificar que a democracia racial ainda não chegou para os negros. Eles são, de fato, né, minoria, como já foi dito, existem diversas pesquisas que você pode fazer aí no Google, em outras fontes, você vai constatar que eles são minoria nas posições de maior reconhecimento, nas profissões de maior remuneração, nos segmentos de melhor renda, etc. Especialmente a mulher negra, que ocupa uma posição social extremamente desvantajosa quando comparada com o conjunto da população branca do país. Nós fizemos no ATPC passado uma entrevista e uma fala do professor doutor livre docente em teoria literária, Aguinaldo Gonçalves, que é um negro, um eminente, né, da Unesp, São José do Rio Preto, uma figura ímpar, como foi dito agora há pouco, essas pessoas que são realmente uma minoria, mas não deixa de ser, né, um negro que, a partir do seu amor pela literatura, se fez neste Brasil, onde existe, né, essa pretensa democracia racial. Então, o mito da democracia racial não repercute no cotidiano e deve ser entendido como uma ferramenta de indução coletiva, com pretensa ideologia de libertação. Logo, essa ideia política disseminadora da igualdade racial não pode representar a realidade vivida pelo negro, principalmente por ser usurpadora do lugar de fala. Engels, então, ali, como foi dito, ao constituir o núcleo histórico dialético do materialismo de Marx, ele se aproxima de Hegel e de Engels, né? Então, os três, na verdade, constituem aquele momento em que o núcleo histórico dialético do materialismo é construído. Então, Engels nos diz: as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Isto é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. Porque essa ideia da espiritual é uma ideia de Engels, que se aproxima do contexto histórico dialético do materialismo de Marx. A classe que tem à sua disposição os meios da produção material dispõe também dos meios de produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos, aproximadamente ao mesmo tempo, os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios de produção espiritual. Então, ou seja, a classe materialmente dominante, aquela que produz, né, e que tem o capital para dominar os meios de produção, automaticamente ela vai produzir, através de ideologias, o espírito daquela época, né? Ou seja, ela vai disseminar e vai dominar a cultura através aí, né, dos meios que nós bem conhecemos, através da indústria cultural. Então, assim, diante da imposição de ideias dominantes, devemos propor como imperativo categórico à sociedade, como diz Kant, uma urgente saída dessa minoridade, uma iluminação, ou uma Aufklärung, né? A busca da equidade deve ser uma realidade na ampliação das oportunidades de ensino, que devem estar acompanhadas de mecanismos de manutenção dignas dos estudantes nas instituições de ensino. É preciso reconhecer a existência e a eficácia da forma de racismo praticada no Brasil e disponibilizar à população afrodescendente o reconhecimento social de serem sujeitos portadores de direitos e igual dignidade humana. É urgente o reconhecimento que a tão decantada, mas jamais praticada, democracia racial brasileira é inexistente na vida dos negros brasileiros. Então está aí o livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, que está na trilha, que está disponível nas escolas também para consulta. Quero finalizar, então, essa reflexão, né, com a leitura do artigo 4 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada no dia 10 de dezembro de 1948. Então, lá em 1948, já se reconhecia isso que até hoje nós não conseguimos, de fato, presentificar. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Oxalá, nós, professoras e professores, possamos ter ânimo e forças para que, em nossas escolas, por meio do currículo e dos recursos disponibilizados, trilharmos o caminho da equidade e praticarmos, de fato,
políticas antirracistas.